Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo. Eu sou o pastor Júnior, pastor da igreja de Ubatuba, aqui no litoral norte de São Paulo. Muito bem, Júnior, hoje sem mais delongas, vamos para os e-mails. Vamos lá para os e-mails. Biblecast. E-mail. Temos e-mail aqui de Marjorie, Júnior. Marjorie é um nome bonito, né? Bonito. Marjorie. Gente, que delícia é ouvir com tanta clareza assuntos tão importantes e já batidos na nossa vida espiritual. A questão é que muitas vezes estamos no superficial. Obrigada, Deus os abençoe. Tem a ver com o Biblecast de hoje, hein? Valeu, Marjorie. Tem a ver com o Biblecast de hoje, hein? Ela faz a pergunta assim, gente, passa ao vivo? Abraço. Não passa ao vivo, a gente grava e põe no ar. Não temos vídeo e nem o programa é posto ao vivo. Você tem que procurar na sexta-feira no site. Excepcionalmente essa semana, por causa da Reforma Protestante, está saindo hoje na quarta, dia 31 de outubro. É isso mesmo. Diego, e-mail de Elisane Rodrigues. Olá, boa tarde. Aí eu respondo, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo aqui. Muito bem. Meu nome é Elisane Rodrigues, sou membro da Igreja Presbiteriana do Jardim Zuleika e no estado de Goiás. Pastor Márcio Freitas, Diego, tá vendo? Cara, eu quero mandar um abraço aqui. Um abraço aqui para a Igreja Presbiteriana do Jardim Zuleika e para o pastor Márcio Freitas. Será que a Igreja Presbiteriana vai virar uma grande igreja heroína no Biblecast? Já pensou? Já pensou? Sou secretário da igreja e participo da confecção dos boletins que são entregues aos domingos após o culto. O motivo do meu contato é que gostaríamos de estar usando os quadrinhos Traços do Reino no nosso boletim. Queria pedir autorização de vocês. Desde já agradeço, aguardo o contato. No amor de Cristo, Elisane Rodrigues. Ô louco, Elisane, tá mais do que autorizado. Pronto. Vai lá e pode publicar o Traços do Reino aí na sua igreja. Que legal, hein? Que legal. Só põe ali o site ali pequenininho pra galera vir aqui. É verdade. Mas no Traços vem, não tem jeito. Ah, é verdade, vem. Pode apagar, né? Deixa ali. Não vai apagar, não. Legal, vai. Muito bem. E-mail de Esperança do Advento. Olha só. Deve ser um site, né? Não conheço. Parceria, como consegui-la no Confissões Pastorais? Precisamos de mais informações, né? Isso. É fácil. Já divulgamos aqui sem querer, já tá divulgado, a Esperança do Advento. É isso. É isso. Manda mais e-mail pra gente aí, falando mais sobre o que você precisa. Onésio de Moura Júnior. Fabuloso. Conheci Biblecast no Conexão Jovem. Ganharam mais um herói, pois vou orar e divulgar o mais que puder o vosso trabalho. Amei. Ô louco, cara, direto do Conexão Jovem, ele aí, Onésio de Moura. Que legal, cara. Bem-vindo aos heróis do Biblecast, Onésio. Bem-vindo. Ézio Juan. Diego. Ézio Juan diz assim, olá pastores, meu nome é Ézio Juan, sou adventista do membro da Igreja Central de Valença, na Bahia. Tenho acompanhado o trabalho de vocês já há algum tempo, tanto pelo site quanto pelo grupo no Facebook, e preciso dizer, eu conheço você, Ézio, que isso, cara, eu sei quem você é lá no Facebook. Preciso dizer uma coisa a vocês, Deus seja louvado pelo ministério de vocês. Amém. Amém. Toda vez que penso que ouvi o melhor Biblecast de todos os tempos, vocês vêm e fazem um melhor ainda. E assim foi com o Biblecast 94. 94. Não tenho palavras para descrever a influência dele sobre as minhas decisões, simplesmente sensacional. Mas eu quero dizer para você que a gente também pensa que a gente já fez o melhor Biblecast da nossa vida, e aí vem esses Biblecasts assim. É verdade, cara. 94 foi um desses. Foi um desses. Vocês têm alcançado uma geração de adventistas e não adventistas mostrando uma teologia prática simples, mas nem por isso menos profunda e relevante. E o mais bonito, a glória não é de vocês. Amém. Mas do Deus que trabalha através de vocês e tem chegado a centenas, cara, ou mesmo milhares de pessoas. Não, quer ver, ó? É isso que ele falou aí, é isso, cara. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é legal, cara. Ela é espetacular. Se a gente tivesse cara aqui, Júnior, sentado conversando sobre qualquer outra coisa,
Não, a palavra de Deus, ela é assim. Ela é assim. Aí quando você fala dela, aí pronto. E aí ele completa dizendo que sobre o nosso ministério, né? Sobre esse ministério, um bater de asas que só veremos o efeito completo na eternidade. Nossa. Fica registrado meu muito obrigado. Deus tem usado vocês para ser glorificado. Mesmo longe, vocês têm sido os meus pastores. Isso é o que há. Imagino o quão difícil tem sido persistir com esse trabalho, mas preciso deixar o meu bater de asas. Todo poder. Por favor, continue. Ezio Juan, que tem o seu site, que é o www.conexcondeus.blogspot.com. Que legal, né, cara? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos lá, Diego. Marquinhos. Olá, pastor. Estava eu, como sempre, ouvindo os Biblecasts anteriores, enquanto não saio da semana, e me deparei com uma dúvida do Biblecast 35, Adventistas sim, exclusivistas não. Nesse episódio vocês deixam bem claro nossa posição quanto às outras igrejas também terem seus papéis na pregação do Evangelho. Mas em contrapartida temos algumas profecias que também deixam claro que há apenas uma igreja verdadeira, e as outras são, como diz uma dessas profecias, concubinas da grande meretriz. Espero ter sido claro na dúvida. Agradeço a vocês por deixarem Deus usar vocês como mensageiros para nós. Um abraço, Antônio Marcos. Resposta, Diego? Marquinhos, nós vimos a sua dúvida aqui e nós vamos responder... Não é isso. Tá na minha mão a resposta. Aqui, Diego. Uhum. Mas os senhores do Biblecast aqui, né? Uhum. Os juízes disseram para eu não responder agora. Porque merece um Biblecast essa sua pergunta. Isso. Ok? Ok. Então, já você terá a sua resposta no Biblecast. Já, quer dizer logo. Não vai ser igual os do Cláudio Lee, não. Porque a sua pergunta, diferente das perguntas que o Cláudio Lee faz, teve timing. A gente leu a resposta para sua questão há semana, né? Exatamente, tá preparando o Biblecast sobre essa pergunta para essa semana. Essa semana a gente conversou sobre ele para preparar ele. Isso, então aguardemos os próximos episódios. O Robson Teles é que tá pensando, né? Esse negócio de resposta na mão. Que até hoje ele não teve resposta desde o primeiro ano, né? Você sabe que eu já conversei com ele ao vivo, né? Sim, sei. Em casa. E você não resolveu? Não, meio que fui pro prumo. Mas o dossiê eu não fiz, né? Ok, muito bem. Sérgio Beleza. Gostei do nome. Olá, pastores. Legal. Júnior e Diego. Efeito Borboleta foi todo poder. Parabéns por mais um cast nota 10. Compreender o efeito de cada atitude que tomamos é realmente surpreendente e pude perceber como muitos dos nossos irmãos têm se apegado a uma definição muito restrita do que é santificação na vida cristã. É incrível como até neste aspecto revelamos o nosso egoísmo. O pensamento geral é só eu e Deus e o meu próximo que se vire. Nossa, Júnior, é isso mesmo. É isso, cara. É isso, cara. Nossa, Júnior, tem gente entendendo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por mais essa luz na vida dos heróis do Biblecast. Observação, curto muito o finalzinho do cast com os erros de gravação. Um abraço. Um dos cangaceiros do Nordeste. Valeu, Sérgio. E as de Itaperi, Fortaleza, olha aí. Tá aí. Abraço, Sérgio. Tá aí. Ellen Miranda. Olá, pastores. Sou adventista da igreja de Vila Nova de Registro. Olha aí, aqui na aí na PS. Aí. Cara, olha aí. E ouço o Biblecast desde agosto deste ano. E só hoje tomei vergonha na cara para escrever o e-mail. Opa, tomou vergonha mesmo, hein? Finalmente, hein? Foi, escreveu. Não tem como escrever o quanto o Biblecast foi decisivo na minha vida. Mais do que crescimento espiritual, Deus respondeu a oração mais importante da minha vida, pela qual eu orava há um ano, através do segundo Biblecast que eu ouvi, o de missões. Eu digo, se você pedir pra Deus e orar, ele vai te responder, cara. Nem que seja pelo Biblecast. Isso, é Jeremias 33, verso 3. Tive certeza de que a vontade imensa que eu sinto de ir pregar o Evangelho em um país específico veio de Deus e que eu posso ir com a certeza de que Ele irá me guiar. O programa tem sido uma bênção na minha vida e divulguei para outros amigos da igreja que amaram o programa. Espero conhecer o pastor Diego na Campal da PS. Que isso? Estaremos lá. Vamos nos conhecer, hein? Você aparecer lá e falar, Ellen Miranda, sou eu. É isso mesmo. Que Deus abençoe ricamente o ministério de vocês. Gostaria de saber sobre o preço das camisetas para Biblecast no tamanho M e GG.
Acabou as camisetas. Temos que mandar fazer mais, mas estamos pagando as antigas ainda. Vai, Diego. Lorraine Barbosa Santos. Ela disse, Lorraine também acho bonito, hein? Lorraine é bonito também, é verdade. Acho bonito. Estamos com nomes bons hoje aqui, né? Tem o Beleza, tem a Lorraine, tem a Marjorie. Olá, pastores. Quero. Como é que eu entendo isso? Na verdade, quero. Quero. Na verdade, quero. Risos. Cara, mas quero não quer dizer quero, cara. É. Ela quer o DVD com os programas. E mandou aqui o endereço dela aqui pra gente, legal. Não é a gente que cuida disso, é o pessoal dos heróis do Biblecast lá que estão arrumando, o pessoal do Arquivo Adventista também. Entra lá no site arquivoadventista.com.br que você vai encontrar lá o caminho para você receber esse DVD, tá bom? Lorraine, nós não temos, não somos nós que produzimos, não tem nada a ver com a gente. Só o programa, né? Tem tudo a ver com a gente, mas a divulgação por DVD não é a gente que tá fazendo. Ai, Júnior, mais um dia se passa, mais um episódio que chega aí. O Escolhi Ser Pastor não chegou. Criei filhos e os engrandeci. E eles estão revoltados contra mim. Ai, muito que bem. Chegou. Não chegou. Só tenho a dizer isso. E, Júnior, como nós estamos no mês do Dia do Professor, Júnior. Opa! Certo? Eu quero aqui deixar minha homenagem aqui, nesse Biblecast, que é um Biblecast histórico, Júnior. Nós já fizemos uma homenagem aos professores de física, né? Foi, no último. No último. Até o Benjamin, lá de Guadalupe, fez um comentário, né? Sobre o Biblecast 94, o Efeito Borboleta. Então queremos também homenagear neste programa 95, uma homenagem especial aqui, a minha professora de História, Adriana Loura. Adriana Loura? Loura é sobrenome ou é Loura? É sobrenome, cara, ela é morena. Adriana Loura Henrique. Olha. Que foi minha professora de História, cara. E dizem que quando você gosta da matéria que o professor foi bom, né? É, logicamente. E quando você não gosta é porque o professor foi ruim, né? Logicamente, é claro. Então fica aqui a minha homenagem à professora Adriana, que foi professora de História que tocou meu coração em História, cara. Eu gostava muito de História, cara. Quando era a aula dela, pra mim era aula de alegria. Tá vendo, cara? Se os professores de matemática fossem os melhores, cara, não teria Biblecast. Pena que eu não posso dizer o mesmo do professor de geometria, né? É, então. Se ele fosse também o melhor, não teria Biblecast. Você seria hoje trabalhando no ITA. No ITA. Em vez de ser pastor. Então, muito bem. E deixa a homenagem aqui, porque eu sei que ela tá ouvindo também, porque ela escuta o Biblecast, Júlio. Opa, ele tá aí. Isso. Então, vamos pro tema. Vamos lá. Ok, Biblecast 95, em data especial, Diego. Em data especial, vamos falar hoje aqui sobre o Dia das Bruxas, é isso? 31 de outubro. Vamos falar do quê? 31 de outubro. É lógico que vamos falar das bruxas. De Inquisição, de fogueira, é claro, Diego. É verdade, tem fogueira, tem Inquisição. Claro. É isso aí, Biblecast número 95, com o tema da Reforma Protestante e o título... O título é Eu Quero Uma Pra Viver. O que, Júnior, que você quer pra viver, Júnior? Aquilo que o poeta também quis. Poeta? Vou chamar ele como, cara? Não, é poeta também, é poeta. É, cara. Ué. Não é? É isso? Isso, eu quero uma pra viver. Eu quero aquilo que Lutero tinha, cara. Exatamente, cara.
Ele tinha um prumo do rumo, cara. O rumo do prumo. O rumo do prumo, cara. Exatamente. Ele sabia o que ele queria, cara. E nós vamos falar aqui sobre o que é que aconteceu, Júnior, por trás do evento Reforma Protestante. Por trás dos bastidores da Reforma? Isso, porque a gente sempre pensa na Reforma Protestante e a gente resume a Reforma na cena de Wittenberg, né, de 1517, quando... Não é de 1517, é de 31 de outubro de 1517. Desculpa, é verdade. O que o Biblecast está saindo hoje? É verdade, dia 31 de outubro de 1517, precisamente 495 anos depois. Nós estamos 495 anos? É. Ok. Nós estamos Mentira que tá quase fazendo 500 anos isso. Sim, daqui a 5 anos é o 500, vai fazer 500 anos de Reforma Protestante, cara. Tem que parar tudo, sabia? Tem que parar tudo mesmo. Tem que parar tudo. Então, o pessoal pensa que resume a Reforma Protestante ao dia em que o Martim Lutero colocou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Sabe que era comum colocar coisas na porta da igreja, né? Não, como é que é isso, Júlio? Era comum, cara. É? Todo mundo colocava coisas na porta, como se fosse um quadro de anúncio. Tipo um muralzinho, né? Um muralzinho. Era normal fazer isso, entendeu? Era ali. Era a imprensa da época. Entendi. Entendeu? Uhum. Você ia lá e pá, pregava lá a sua... Ia lá e como? Ia lá e pá, pregava lá a sua... seu anúncio. Eis que o senhor Martim Lutero foi lá e pregou. E esse prego, Diego, está sendo cravado até hoje. Está cravado até hoje, né? Até hoje. Essa cena de 31 de outubro, ela não parou mais. Na hora que ele parou naquela porta, cara, e pregou as 95 teses, o mundo mudou, cara. É verdade. Nós consideramos esse 31 de outubro de 1517 um ponto da história humana em que houve uma transição de estado de coisas, né? Uma mudança ali. Dá pra pontuar isso pra todo mundo, pra quem é secular, pra quem é de igreja, quem é religioso, que não é. 1517, quando houve a Reforma Protestante... Só pra você saber o que aconteceu em 1517, é o equivalente ao surgimento dos filósofos na Grécia Antiga. Nossa, é o equivalente, cara? É, cara. É o equivalente exato. Quem eram os filósofos, Diego? Os filósofos gregos foram os primeiros caras que falaram assim, ó, eu fui no Olimpo e Zeus não estava lá. Certo, foram os primeiros a quebrar os paradigmas contemporâneos. Da mitologia da época. Isso. E o que acontecia na Idade Média? Se vivia uma mitologia. Nem posso dizer contemporâneo, né? Essa palavra só serve pra mim, né? Não serve pra eles. Não, é. É, os paradigmas de sua época. De sua época. Se vivia uma mitologia. E por que eu tô falando mitologia? Eu tô só comparando, pegando a palavra grega para aplicar aqui. Uhum. Porque vivia-se uma crença religiosa baseado em... não era baseado em nada, era baseado na superstição mesmo, né? Isso. Baseado na superstição, etc. E alguém falou assim, não é assim que funciona. Esse alguém não estava contra Deus, estava contra o jeito que Deus era apresentado para as pessoas. Você sabia, Júnior, que as 95 teses que Martim Lutero colocou lá na porta, elas não foram para criar a Reforma Protestante? Ele não colocou lá para romper com a igreja? Não, ele tinha certeza que o Papa estava sendo enganado e não sabia disso. E ele colocou lá para abrir a discussão, ele queria só dialogar sobre o assunto. Ele pensava que as perguntas dele eram legítimas. É, e tanto que quando falaram com ele a primeira vez, ele falou assim, ó, se vocês, o Papa não tá sabendo o que vocês estão fazendo. O dia que ele souber, cara, ele vai brigar com vocês. Eu preciso colocar aqui pra alertar ele. Isso. Olha que legal, né? E logo no começo, o próprio Papa e o pessoal, a igreja em si, a igreja católica da época, ela não viu ele como herege imediatamente. Ela viu ele como, o que esse cara tá fazendo, entendeu? Uhum. E aí, aos pouquinhos, ele foi se tornando um grande herege, né? Sim. Mas, para que tudo isso acontecesse, Júnior, foi necessário que algumas outras coisas acontecessem anteriormente. Nós vamos voltar agora a história para o ano de 1054. Volta, 1054, depois de Cristo, Diego. Em 1054, Diego, aconteceu finalmente a divisão entre a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla. Porque Constantino mudou a capital para Constantinopla, lá na Ásia Menor, e sempre ficou uma tensão ali entre as duas capitais ali, né? Embora Roma fosse a grande mãe ali do império, entendeu? Sempre tinha uma cisma, uma coisa ali, né?
E aí as duas igrejas foram se distanciando quando ali por volta de 1043 Miguel Cerulário deu início a uma campanha contra as igrejas latinas na cidade de Constantinopla, envolvendo-se na discussão teológica a respeito do Espírito Santo. Aí Roma mandou um cardeal Humberto, para resolver o problema, e ele acabou de piorar o problema, porque ele foi lá e a visita dele resultou na excomunhão do patriarca Miguel Cerulário, ato entendido como excomunhão de toda a igreja bizantina. Ele falou: tá excomungado? Tá, então acabou, a gente tá rompido. E aí a igreja chamada igreja grega, né, ela se separa da igreja romana, dando origem à igreja ortodoxa. Igreja ortodoxa. Só lembrando que a igreja católica ainda reconhece os sacramentos da igreja ortodoxa. Sabia disso, né? Olha aí, não sabia não. Não sabia? Não. Porque a igreja ortodoxa, apesar de ter se separado de Roma, ela não foi um cisma teológico. Ah, foi um cisma político. Não. Até foi teologia, mas não houve um rompimento com a igreja de Roma. Continua com a mesma doutrina lá. Entendi. Então, eles ainda ministram sacramentos, embora a igreja romana não reconheça os sacramentos deles. Um católico não pode receber um sacramento ortodoxo, entendeu? Entendi. Um católico romano. Um católico romano, não pode, embora eles achem que os ortodoxos podem ministrar os sacramentos. Só para comparar com o cisma de Lutero, entendeu? Certo. Que na visão romana é muito pior. Muito pior. Porque foi um cisma doutrinário. Exatamente. Depois de 1054, quando houve então esse cisma que a igreja ortodoxa seguiu sozinha, a igreja católica passou a se chamar romana, né? Aí acontece o período das cruzadas, ali entre 1095 e 1291, certo? Em 1204 acontece o saque de Constantinopla, que é promovido pelo próprio Papa, cara. Olha que maravilha. Ok, então a igreja está em guerra, literal. Só lembrando que todas essas coisas, saques promovido pelo Papa, tudo isso aí não quer dizer por isso que a igreja católica esteja errada. Certo, exatamente. Não quer dizer, isso aqui é só história. Nós não estamos fazendo juízo de valor. Não quer dizer que a igreja católica deve ser católica porque um padre um dia promoveu o saque. Isso. Não tem a ver o que o padre fez do que a crença, a doutrina da igreja é diferente. Só para ficar claro que a gente não está atacando pedra. Tá só lendo a história. Exatamente. Então, as cruzadas terminaram em 1291, certo, Júnior? Sim. E aí, o que acontece? 1307, Júnior, acontece um negócio engraçado. Então veja, mais ou menos 12 anos depois que acabaram as cruzadas, né? Certo. O Papa se muda pra França. O Papa falou: vou pra França. Isso. Lembrando que o Papa, ele simplesmente é o maior poder político do seu tempo, no seu mundo conhecido. Nessa época, né? Nessa época aí, Então, ele se muda pra França pra ganhar mais poder político. Isso que eu ia perguntar, por que ele foi pra França, cara? Porque a coroa francesa, Júnior, começou a se unir com o Papa para ter mais poder, entendeu? A França queria mais poder, o Papa queria mais poder, vamos ficar juntos, né? Você reforça o meu poder, eu reforço o seu e tá tudo bem, tudo maravilhoso. Ele saiu de Roma e foi embora. Cara, então imagina só. Foi pra Avignon, na França, certo? Avignon, na França. Desde que Pedro, né, segundo a tradição católica, fundou a igreja de Roma, a igreja sempre foi em Roma, cara. Até porque Constantino estabeleceu a igreja, parou com a perseguição em 321, exatamente como imperador romano, então sempre foi em Roma. De repente ela se muda pra Avignon, na França, cara. Igreja, se fala, porque o Lutero até mudou a sede do império pra Constantinopla, mas a sede da igreja sempre foi em Roma, é isso? Lutero não, Constantino. Isso, exatamente. Constantino. Isso, Constantino até mudou pra Constantinopla, mas a sede sempre foi Roma. Sede da igreja. Na verdade ficou esse negócio aí até virar o cisma, né? Isso que deu problema, né? Exatamente. Aí eles vão pra Avignon, cara, pra ficar ali, né, pra ter um relacionamento de político ali com a coroa francesa. Isso foi em 1307. Então, Júlio, em 1307 o Papa se mudou para Avignon para ficar mais perto da coroa francesa, que estava favorecendo o Papa por questões políticas. Ok. E
como o Papa era o cara mais poderoso da época, era bom pra coroa francesa ter ele por perto mesmo, né? Claro. E aí, como ele tava morando lá, veja bem que essa troca foi sutil. Ele não falou assim, ó, gente, vamos embora todos para Avignon. Ele foi pra lá, ele foi ficando muito próximo da coroa francesa até morar lá, e aí, quando ele tava morando lá já, ele falou, já tô aqui, né, vamos ficar aqui de uma vez. Vamos ficar aqui. E então o Papa ficou lá, cara, de 1309, assim, oficialmente, o local onde era a casa do Papa, 1309 até 1379. Então daí 7 décadas, né, cara? Ficou lá em Avignon. Ficou lá em Avignon, perto da coroa francesa. Certo? Não teve rebeldia lá, os caras lançando outro Papa lá em Roma? Calma que eu vou chegar lá. E aí, cara, o que aconteceu? Qual foi a consequência disso? A consequência disso é que em 1378, o Papa, que não era mais o mesmo que foi para Avignon, ele resolveu voltar para Roma. Só que aí os cardeais franceses eles pegaram mal com isso. Não, como assim? Agora vai voltar para Roma? Agora aqui é a sede, né? Então houve o segundo cisma, Júnior, chamado Grande Cisma Ocidental. Porque o outro cisma havia sido entre o Ocidente e o Oriente, entre Constantinopla e Roma. Agora acontece em Roma, no Ocidente, acontece um cisma, porque o Papa volta para Roma, os cardeais franceses não gostam, a coroa francesa apoia esses cardeais, logicamente, né, para que o poder permaneça na França, e eles elegem o Papa deles lá em Avignon. É o contrário. Quando ele voltou, o povo em Avignon que elegeu o Papa. Isso. Não, agora o Papa é aqui para sempre. Exatamente. Essa cisma aconteceu entre 1378, um ano antes, né, de terminar o período em que o papado ficou em Avignon, até 1417, Júnior, 100 anos antes da Reforma. Então, 100 anos antes da Reforma, teve um problema muito sério aí, que houve esse cisma. Mas por que esse cisma aconteceu, Júnior? O que estava claro nessa situação? Estava claro que o que estava acontecendo ali era uma disputa política, o tempo todo. Sei. O motivo pelo qual o Papa foi para Avignon foi político, o motivo pelo qual ele saiu de lá, eu não sei exatamente, mas o motivo pelo qual houve o cisma e que eles elegeram outro Papa em Avignon foi político. E aí você olha para isso e olha para a Bíblia, olha para Cristo, olha para Deus, e não dá um negócio estranho? Dá. Como é que pode? Não é? Você fala, como é que pode? Dá um sentimento de como é que pode na gente. E dentro desse mesmo período, aconteceu um outro fenômeno, porque esse Papa que voltou para Roma e os papados subsequentes aí desse período que segue ao Grande Cisma, eles começam a se comportar, sabe como? Eles começam a amar o renascentismo. Coisa linda de Deus. Coisa linda de Deus. Isso, eles começam a gostar do renascentismo aí, que eles começam a pintar aquelas capelas, sabe? Famosas. Começam a pegar aqueles homens famosos que grandes pintores, né, que nós conhecemos hoje. Michelangelo, etc. Isso. E aí eles ficam apaixonadinhos aí pelo renascentismo e começam a gastar muito dinheiro. E tem outro detalhe, João. Só que eles já estavam gastando muito dinheiro. Imagina o que é você mover o papado de Roma pra França. Você acha que isso foi barato? Fazer todo esse processo de transição? Toda vez que você muda de casa, você gasta um dinheiro, não é? Eu acho que ele ia ficar em qualquer igrejinha lá, em qualquer mosteirinho que o Papa ia ficar lá, na França. Você pessoa, quando muda de cidade, você gasta com um monte de coisa, né? Com documento, né? Com um monte de coisa. Imagina você mover toda a estrutura eclesiástica pra outro país. Ai, nas costas da mula. Eu não tinha nenhuma empresa pra fazer essa mudança. Exatamente. Roma não tá pertinho da França, não. Não tá. Tá perto, mas não é pertinho. Não foi uma transição barata, foi uma transição cara. Aí você soma a mudança de ida e a mudança de volta, com mais o desejo dos papas que começa a surgir de serem, né, de cultuarem de ter esse gosto requintado pela cultura. O que aconteceu é que o dinheiro, cara, começou a ser gastado. Era muito, muito dinheiro que eles precisavam para manter tudo isso funcionando. É como a gente diz aqui no Brasil, a máquina engordou. Meu Deus. Entendo. Entendeu? Claro. O governo tá muito grande, tá inchado. Isso, o governo tá inchado. Tem muita coisa, não é muita coisa, muita gente pra sustentar, e aí
ficou difícil, Júnior, de você manter tudo isso. E com os papas ainda entrando em guerras para poder pegar espólio e coisas do tipo, sabe? Só para mostrar que são poderosos e comprarem quadros caros e fazerem grandes estruturas só para mostrar que eles são poderosos, inteligentes. E não estamos fazendo uma crítica ao Papa em si, né, ao sistema do papado, mas estamos fazendo uma crítica estamos só fazendo a leitura do que aconteceu na época, certo? E tem mais, já que você está falando assim, para você não achar que a gente está batendo, etc, né? Que a gente é evangélico. Isso. Estamos falando de uma igreja aí com 1000 anos já, né? Então, você que tem a sua igreja evangélica, quando ela fizer 1000 anos, tá bom? Aí você vai ver que problema que vai surgir nela. É porque, entendeu? Quanto mais velho de uma instituição, ela vai passar por coisas mesmo, por problemas mesmo. Exatamente. Então, diga a sua igreja evangélica tiver 1000 anos, tá? Aí depois você fala. Exato, boa. E, Júnior, eles viviam luxuosamente também, né? Porque como eram os homens mais importantes, como é que vivem os homens importantes, Júnior? Sempre viveram luxuosamente. Claro. Em todas as eras, né? Claro. Então, assim como os papas e os antipapas, que são os papas do Grande Cismos, que ficaram em Avignon, que foram eleitos em Avignon, os dois sugavam muito dinheiro da instituição, da igreja. E aí eles tiveram que começar a criar esforços para coletar o máximo possível de recursos monetários na Europa, para financiar o seu patrocínio das artes, para financiar o seu patrocínio das artes, as frequentes guerras que eles entravam, as intrigas do poder, sabe? Tudo isso. E aí a igreja recorreu, Júlio, a uma heresia, Júlio. É uma heresia antiga, já considerada pela igreja, chamada simonia. Já ouviu falar? Não. Olha aí. Simonia nada mais é, Júnior, que a venda de favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens materiais, coisas sagradas, objetos ungidos e etc. em troca de dinheiro. Eu tô entendendo, Diego. A venda de mérito, a venda de mérito. Isso, você pode pôr simonia no Wikipedia que ele vai te mostrar o que é simonia. E é baseado, Júlio, sabe por que tem esse nome de simonia? É baseado na história de Simão o Mago, lembra dele? Personagem lá do Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que procurou comprar de Pedro, né, lá o poder, né, a ordenação. Lembra disso? Lembro. Então, é daí, cara, desde essa época que já se reconhecia essa ideia de vender favores divinos. E hoje em dia existe venda de favor divino, né? Isso não é engraçado também, que a simonia voltou e ninguém percebeu? Engraçado mesmo, né? Antes que você fale mal da Igreja Católica, você fale assim, tá vendo? Voltaram a uma heresia antiga. Hoje também existe simonia na Igreja Evangélica Protestante. Isso foi profundo, hein? Então vamos lá. A simonia é a venda de espiritualidade, né? Podemos dizer assim? Podemos. Ou de benefícios espirituais e materiais também. Ok. A Igreja Católica tinha até uma vantagem para oferecer isso, porque a salvação da Igreja Católica é através dos méritos, né? Os méritos dos santos. Ou seja, um santo, um santo antigo, ele tem os seus méritos. E esse mérito dele, as coisas que ele fez para Deus, as caridades, isso pode ser transferido de uma pessoa para outra. Entendeu? Você pega o mérito de um santo e pega para você. Para no juízo final você ter mais chance no julgamento. E aí eles começaram a dizer que esse mérito vinha por troca de dinheiro. É isso, né? Exatamente. Então você faz o quê? Você quer o perdão do seu pecado? Toma o perdão do seu pecado aqui. Eu te dou um papel, uma declaração aqui que seu pecado está perdoado, você me dá dinheiro. E a igreja então começou com a prática que nós hoje chamamos de indulgência, Júnior. E a venda de indulgência, Júnior, já era vista como um pecado por parte da teologia, exatamente para a compreensão dessa heresia aqui chamada simonia. Mas o povo não, o povo sabia de nada. O povo não tinha nem a missa na língua deles, né? E a missa só vai ficar na língua deles em 1962. Então, a missa não é na língua deles. O padre fala de costas para as pessoas. Então, assim, os caras já não sabiam de nada. A Bíblia, eles não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia não era de domínio público. Então, a igreja tomava uma posição como essa e não tinha quem reagisse. No entanto, embora não tenha quem reaja, Júnior, as pessoas percebem que esse tipo de comportamento não condiz com qualquer
qualquer coisa que tenha vínculo com o divino. Entendi. Lá no fundo, no fundo. Tanto é que hoje muita gente não procura as igrejas evangélicas porque entende que toda igreja evangélica é uma igreja de prosperidade, que vem de prosperidade como as neopentecostais. Porque eles entendem que Deus não tem a ver com esse negócio de dinheiro, enquanto tem igreja por aí que só fala de dinheiro. Aham. Não tem gente que entende isso naturalmente, sem precisar... Fala, não é de Deus isso. Sem precisar de teologia? Rejeita, né? Naquela época também, gente, Júnior. Também tinha gente que começava a pensar por esse lado assim de... Por que isso está acontecendo? E a própria Igreja Católica hoje condena a simonia. Ou seja, é um fato histórico, não tem negação nem por parte deles, nem ninguém está maquiando o fato aqui. Entendi. É um fato histórico. E que as pessoas começaram a perceber, Júnior. Então, olha só, o que as pessoas estão percebendo? Elas estão percebendo jogo de poder, elas estão percebendo manipulação financeira, elas estão percebendo uma igreja que se comporta mais como o homem, né? Como corrupta, do que como com alguma ligação com Deus. Tudo isso está acontecendo nesse período. Uma igreja que já está brigando há séculos com a outra igreja lá do outro lado, só porque uma é de um lado, outra do outro, de bairrismo. Uma igreja que entra em guerras. Tudo isso está acontecendo e, para fechar a boca do saco, Júnior, é o fim do período do feudalismo. Nossa, eu ia falar isso, Diego. Aí o povo não tinha estudo nenhum, zero. Os reis, não tinha nada. Nada. Zero. Então, quem sabia ler era rei, né? Exatamente. Era rei. E quem sabia ler era o clero, só. Eram os que estudavam. E aí, eles podiam falar o que quisessem. Diego. Pois é, cara. E o feudalismo que surgiu da decadência do Império Romano lá no século IV, esse feudalismo ele dura, Júnior, até precisamente o século... até 1500. Até ali, século XVI, veio firme ali. Até ali, entendeu? Até ele fecha esse período aí. Quando Lutero nasce, em 1483... o sistema feudal ainda existe. Ele tá no meio disso. Ele tá no fim do sistema feudal. Ele tá no meio desse clima todo aí que tá rondando a cabeça das pessoas que conseguem pensar um pouquinho. E ao mesmo tempo, se o feudalismo tá acabando, o que tá acontecendo? Você começa a dar poder para as pessoas que antes não tinham poder. Porque o feudalismo funcionava assim. Um cara mandava, ele era dono seu. Você era praticamente quase escravo. Não chegava a ser escravo, não. Mas você entendeu? O cara te dava uma gleba para você morar e você trabalhava para ele e cuidava da terra dele. Dava imposto para ele. Isso. E aí, não era o sistema de hoje de nações, de reis, de presidente, né? Era em feudos que era dividido. Os grandes castelos. Isso. Ficavam no centro do feudo, era isso aí. Só que pro feudalismo sair, Júnior, alguma coisa tem que estar substituindo o feudalismo, né? E o que foi? O comércio. Exatamente. Hoje nós chamamos de capitalismo, mas era o embrião do capitalismo, nascia ali, na morte do feudalismo. Os burgos começaram a surgir, não é? Os burgos que faziam esse tipo de comércio aí, dá origem à palavra burguesia. Olha aí. Os burgos que quebram o feudalismo. Burgos eram as feiras ali, de trocas ali. O comércio começa a nascer. Exatamente. Dando origem à burguesia da época. Olha que legal, hein, Diego? E aí, nesse contexto, as pessoas começam, Júnior, a comprar e vender as coisas. A comprar e vender. Mas você vê que tem uma transição acontecendo histórica? A mente das pessoas, ela se mexeu igual por centenas de anos. Aí, de repente, a mente delas começa a mudar, porque uma coisa nova vem. A partir daí, Júnior, o mundo só muda sem parar o tempo todo e cada vez a taxa de mudança vai diminuindo mais o tempo, né? Quantas mudanças a gente já não assistiu no nosso período de vida? Entendi. Né? A partir dessa época aí, quando fecha esse ciclo de feudalismo, de Idade Média, o negócio começa a fluir cada vez mais rápido. Como é que você vai saber como é que tá mudando as coisas? Porque nesse período, a Espanha e Portugal estão fazendo as grandes navegações. Eles estão indo no Olimpo e falando, não tem Zeus, não tem monstro marinho lá no mar. É verdade, cara. Outro caminho para as Índias, vamos dar a volta no planeta que é redondo. Isso, 9 anos depois que nasce o Martim Lutero, o Colombo acha no Novo Mundo. Chega na América, 1492. Olha como é que tava o mundo. E quando o Novo Mundo é encontrado, Júnior, sabe o que a igreja faz? Nada. A igreja não faz missão para ir conquistar o Novo Mundo. Porque o Novo Mundo foi encontrado e tem gente lá, cara. E a igreja não vai lá para converter as pessoas. Aí, mais uma vez, a pessoa para e pensa assim,
Ué. E aí? Tá preocupado em fazer capela, mas não tá preocupado em ir lá pregar? Lá? Não vai? Como assim? E esse dinheiro todo que a gente tá dando em indulgência e imposto, porque não dava mais pro imposto, eles tiveram que inventar indulgência, né? E esse dinheiro todo, esse mundo de dinheiro, tá indo pra onde e pra quê? Entendeu? Você tá sentindo que tinha um questionamento no ar, cara. E aí, nesse contexto, Martim Lutero cresce. Só para você ver, Diego, vou ler aqui um texto dando origem às indulgências aqui, que dava base, ó. Assim, a primeira graça, texto do arcebispo Alberto de Menz. Certo. A primeira graça é a completa remissão de todos os pecados. Nada maior do que isso se pode conceber. Já que os homens pecadores privados da graça de Deus obtêm remissão completa por esses meios e de novo gozam da graça de Deus. Além disso, pela remissão dos pecados, o castigo que se está obrigado a suportar no purgatório por causa da afronta contra a divina majestade é totalmente perdoado. E as penas do purgatório são completamente apagadas. E embora nada seja por demais precioso para ser dado em troca de tal graça, perdão dos pecados, né? Visto que é um dom gratuito de Deus e a graça não tem preço. Contudo, a fim de que os fiéis cristãos sejam levados mais facilmente a buscá-las, certo, estabelecemos as seguintes regras. A saber, primeiro, aí vai falando as regras, cara. Olha só, os penitenciários e confessores, depois de terem explicado àqueles que fazem confissão a grandeza desta remissão plena e desses privilégios, devem perguntar-lhes qual o tamanho da contribuição em dinheiro ou em outros bens temporais que desejam fazer em boa consciência para lhes ser outorgado esse método de remissão plena e de privilégios. A isso deve ser feito de modo a contribuírem mais facilmente. Mas como a condição do homem e suas profissões são tantas e tão variadas e não podemos considerá-las e pesá-las em particular, decidimos que as taxas podem ser determinadas da seguinte forma, segundo uma classificação reconhecida. Aí vem uma lista, Diego, de dependendo da sua família, como é que você ia contribuir para alcançar o perdão, Diego. Entendeu? O perdão começa a ser comercializado. Que maravilha, né? Maravilha. Você não precisa de arrependimento, você precisa pagar. Pagou. Isso, vai lá, mata uma pessoa, paga. Pronto, resolveu. E porque nós também precisamos de um lugar, Diego, onde os ossos de Pedro, entendeu? Sei. Repousem em segurança e não fiquem jogados para os cães nas ruas. Precisamos de uma capela para guardar tudo isso. E cobrar pela entrada dela. Isso, capela. Vamos fazer a Basílica de São Pedro, que está lá até hoje, né? Sim, tá lá. Está lá até hoje no Vaticano, a Basílica de São Pedro. Foi ela. E aí o povo começa a dizer que tem que pagou, vai ter perdão completo, absoluto, pleno. Olha que maravilha, Diego. Maravilha. Que legal, cara. É realmente o capitalismo do perdão. O capitalismo. Eles entraram na onda do fim do feudalismo também, né? Entraram na onda. E começaram a comerciar alguma coisa. Todo mundo estava comerciando alguma coisa. O mundo está mudando, precisamos de recursos. O normal hoje é a gente ter um produto para vender. Vamos vender um produto que a gente tem a fé. Então, vamos vendê-la. Vamos lá. Entendeu? Como tudo vai se encaixando. Olha aí. Cara, e um ano depois, Júnior, que nasceu o Lutero em 1483, nasceu em 1484 o Zwinglio. Zwinglio. Da Suíça, hein? Zwinglio da Suíça. E um pouquinho antes de nascer o Lutero, nasceu outro cara que fez a base da reforma, que ajudou, já que veio falando na frente, foi o John Wycliffe, em 1328 e 1384, e John Hus, que foi um mártir famoso que morreu em 1415 e nasceu em 1369. Então, você está sentindo que desde 1300 e pouco já vem vindo um clima de mudança. Já tem gente questionando. John Wycliffe, John Hus, aí agora vai nascer o Martim Lutero, nasce o Zwinglio, e aí, cara, a igreja descobre o mundo novo por Colombo. A igreja não, o mundo, né? A gente descobre o mundo novo, a igreja não faz nada, fica ali vendendo o produto. E aí, 1506, cara, o Zwinglio se forma no seu mestrado em artes. E aí que tá o interessante de Zwinglio, porque a gente não fala de Zwinglio, a gente fala de Martim Lutero, né? Uhum. Só que o Zwinglio, ele fez uma reforma protestante, ele começou uma reforma protestante na Suíça, independente da de Martim Lutero, cara.
certo? Por isso que a Suíça é tida como o berço da reforma. É, porque ele começa a falar antes de Martinho Lutero, independente de Martinho Lutero. Lembrando que naquela época ser independente é muito simples, né? Ninguém falava com o outro. Não tem telefone, não tem nada. É fácil. E aí Zwinglio começa lá, inclusive ele influencia João Calvino também, famoso. Sim, também, né, que vai trabalhar na Suíça. Isso. E em 1509, cara, o Henry, o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, ele toma o poder na Inglaterra, ele é coroado rei da Inglaterra. E esse cara, ele vai causar, já vou explicar depois porquê, a gente já vai explicar porquê, mas ele vai causar também uma reforma, ele vai romper com a igreja na Inglaterra. Sentiu que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo? Cara, vai surgir a igreja anglicana, né? Vai surgir a igreja anglicana. Ou seja, é um burburinho de coisas, né? Uma efervescência de acontecimentos. É o Everything is a Remix, cara. Como é que é? É a ideia de que... Você já teve uma ideia, Júnior, que você nunca falou pra ninguém, e de repente você vê alguém comentando, falando que teve a mesma ideia que você, e você pensa que é impossível alguém ter tido a mesma ideia que você, sem ter roubado ela, só que a pessoa morava em outro lugar, ela nunca teve contato com ninguém que te conhece, você nunca falou pra ninguém, você chega à seguinte conclusão: só pode eu ter tido a ideia e ela também. Já viu isso? Já, lógico. Toda vez que eu vou numa livraria. Certo. Tudo aquilo que eu penso que vai transformar o mundo, alguém já falou. Cara, às vezes a gente fala expressões que só a gente fala, e quando você vê alguém de outro estado falando a mesma expressão, você fala, não é possível. Será que alguém ouviu eu falando e deu a volta no planeta a expressão e tá todo mundo falando agora lá? Né? Cara, isso é um fenômeno que acontece na humanidade quando as condições se assemelham, as pessoas têm ideias iguais. Né? Por exemplo, não existia rede social antigamente, né? Não tinha. Não existia internet antigamente, no nosso tempo aqui, certo? Certo, claro. Hoje tem soluções e coisas que só podem existir com a internet aí presente. Se não tivesse a internet, não tinha essas coisas, é isso? Isso, exatamente. Ela é comum a todos. Então pode ser que eu tenha uma ideia pra internet que outra pessoa também tenha. Mas essa ideia só pode surgir neste tempo aqui, porque as condições só existem aqui agora. Em outras palavras, o que eu tô querendo dizer, Júlio, é que todas as condições para a reforma, o mundo tava borbulhando, alguma coisa tinha que acontecer. Tanto que ela começa a acontecer de maneira independente em lugares diferentes e por razões diferentes. Mas a base para que todos esses movimentos acontecessem é a mesma base. É uma igreja politizada, é uma igreja corrupta, é uma igreja comercial, é uma fé sem fé, uma teologia vazia. Essas coisas fazem com que as pessoas busquem uma nova ideologia. Se você volta na época de Lutero, você ia olhar para aquele povo, Diego, oprimido na compra de indulgência lá, e Diego, e simplesmente não tinha ninguém por eles. Vou dar só alguns exemplos aqui. Você acha que tinha Código de Defesa do Consumidor, Diego? É verdade. Tinha leis trabalhistas, Diego? Diego, não tinha nada. Não tinha nada. Ó, você aí que quer transformar o mundo, hoje tem até um jeito de você transformar o mundo. Você não precisa nem sair de casa, você vai pelo Facebook, né? Não tem aquela menina lá que tem aquela página no Facebook, não sei se eu posso citar aqui, acho que posso. Diário de Classe, já viu, né? Não. A menina tem 13 anos, cara. E ela começou a contar o dia a dia da escola pública que ela estuda, lá em Santa Catarina. Cara, ela publica qualquer coisa, tem 1.200 curtidas. Sério? Cara, ela tá revolucionando. Legal. Tem 13 anos e revoluciona. Porque tem a ferramenta, é o que você tá dizendo, entendeu? Cara, mas na época de Lutero não tinha ferramenta nenhuma. Ele só tinha um papelzinho que ele tinha que colar na porta lá da igreja. Eu esqueci de uma coisa muito importante, Júnior. Tinha uma ferramenta importantíssima na época. Opa! Sem ela não tinha nada disso acontecido. Verdade. Gutenberg, né? Gutenberg é a máquina de tipos móveis que tinha sido lançada exatamente um pouquinho antes do nascimento de Lutero. Foi no mesmo século que Lutero nasceu, a máquina surgiu. Quando Lutero nasce, Júnior, e ele cresce no mundo com máquina de tipos móveis. A imprensa. Ele nasce, Júnior, ele é um nativo. Nativo, exatamente. Nativo ele é da imprensa. Ele é um nativo da imprensa. Pra você fazer o que Lutero fez, você tinha que realmente... Deus tinha que estar no camarada.
pra ele falar assim, ó, eu vou viver por isso que eu acredito. Eu vou contra o sistema. É uma ideologia, cara. Ele falou assim, isso aqui não pode. Eu vou ler algumas das 45 teses que ele pregou lá na porta. É até interessante, sabia? Você lê alguma delas. Eu vou ler aqui algumas delas aleatoriamente, tá certo? Olha só que interessante. Ó, tese 41. Os perdões apostólicos devem ser pregados com cuidado para que o povo não suponha que eles são mais importantes que outros atos de amor. Deve-se ensinar-se aos cristãos que não é a intenção do Papa que se considere a compra de perdões em pé de igualdade com as obras de misericórdia. E ele sai falando essas coisas. Certo? Ele sai falando assim, ó. O Papa tem dinheiro para construir. Ele já é rico, por que ele não constrói essa capela com o dinheiro dele? Por que tem que pegar dinheiro do povo? Ele põe tudo isso aqui pregado na parede. Tudo aqui, ó. O verdadeiro tesouro da igreja é o sacrossanto evangelho da glória e da graça de Deus. E por aí vai. Ó. Deve ensinar-se aos cristãos que o Papa, como é de seu dever, desejaria dar os seus próprios bens aos pobres homens de quem certos vendedores extorquem o dinheiro. Para que este fim ele venderia, se fosse possível, a Basílica de São Pedro. Tese 51, eu vou ler de novo aqui, ó. Deve ensinar-se aos cristãos que o Papa, como é de seu dever, desejaria dar os seus próprios bens aos pobres homens de quem certos vendedores extorquem o dinheiro. Percebe que Lutero aqui, ele está contra os vendedores. Sim. Ele acha que o Papa não está sabendo disso. E ele fala assim, ó, que para este fim, para dar os bens aos pobres, se fosse possível, ele venderia a Basílica de São Pedro. Olha que bonitinho, né? Olha só, deve ensinar-se aos cristãos que se o Papa conhecesse as exações praticadas pelos pregadores de indulgência, ele preferiria que a Basílica de São Pedro fosse reduzida a cinzas a construí-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Tese 50. Você vê que coisa? O mundo é outro por causa disso aqui que ele pregou lá na parede. Exatamente. Outro tipo. Aí eu vou dizer uma coisa pra você. Ele acreditava nessas coisas aqui e ele foi até o final. Júnior, eu sinto que há na cabeça de Martinho Lutero e de todo mundo que foi reformista naquela época, um sentimento de inquietação, um sentimento de inconformidade e um sentimento de propósito. Inquietação, inconformidade e propósito. E essas três coisas, somadas a todo o contexto da época, viravam uma reforma. Porque se você aceitasse o sistema, você não ia contra ele, ia ficar tudo do jeito que estava. Então daí a necessidade da inquietação. Inconformado com o jeito como as coisas estavam, e o propósito de uma vida melhor, não só de uma vida melhor, que é muito humanista esse papo, mas de uma igreja melhor, porque a gente está falando de um teólogo que olhava para a igreja, olhava para as ovelhas, olhava para o pastor, como você acabou de ler na tese aí, e ele pensava a igreja do ponto de vista da ovelha, do ponto de vista do pastor, ele está pensando em religiosidade ali, em como que essa igreja vai ser verdadeiramente a igreja de Deus. Esse é o propósito na mente dele. E na sua inquietação e na sua inconformidade, ele começou a buscar uma resposta para as questões que ele estava sentindo ali, que ele estava vivendo ali, né? Quando ele vai a primeira vez em Roma e ele vê tudo acontecendo ali, ele fica enojado, ele fica revoltado, ele não entende por que relação aquilo tem com o Jesus da Bíblia. E aí essa inconformidade toda ele vai canalizando pela Bíblia. Ele senta na Bíblia e fala assim, eu quero entender o que quer dizer a justiça de Deus. E aí ele começa a estudar e aí ele vai entendendo e aí ele vai percebendo na palavra de Deus que aquilo que a igreja estava vivendo não era o que a Bíblia ensinava. Daí vem a ideia que ele inventou e a gente bebe dessa fonte como protestante, né? Sola Escritura, né? A verdade não vem da tradição, vem da escritura. Porque na tradição estava o conformismo, cara. Cara, eu vou dizer um negócio pra você. A tradição, ali, você pode dizer assim, como é que a igreja vai jogar fora todos os teólogos antigos, né? Todas essas mentes brilhantes. O Lutero estava jogando tudo fora. Não é que ele estava jogando fora, é que estava diferente do que ele estava lendo. A indulgência não estava em nenhum lugar da Bíblia que ele encontrava. Não fazia nem sentido. Não fazia sentido. Então ele finca a posição e fala, eu vou embora. Esse espírito, Diego, falta na nossa juventude. Falta na nossa juventude, cara.
o espírito de fincar a bandeira, entendeu? Sim. De falar, eu vou até o final com a minha crença. O propósito que eu mencionei aqui é a ideologia. Sim. Se você não tem essa ideologia, cara, você... E nós estamos todos sem ideologia, cara. Nós somos uns consumistas, né? Consumistas de igreja, consumistas de religiosidade, consumistas de produtos. A gente não tem ideologia. Nós não estamos em busca de alguma coisa ou estamos lutando por algo. Mesmo aqueles que dizem que lutam pela volta de Jesus, que lutam pela igreja e tal, não luta nada, cara. Se lutasse, os jovens estavam ativos, cara, firmes. Não luta nada. Tipo. Pulsantes. Não estão pulsantes, cara. Se não estão pulsantes, não estão por quê? Não tem ideologia nenhuma. Estamos todos vendidos. Não temos ideologia e aceitamos. Estamos conformados com esse mundo. Nós não estamos inquietos. A gente está inquieto até com a igreja, Júlio. A gente tem uma inquietude com a igreja, que a gente acha que... eu acho que não podia ser assim, etc e tal. Mas estamos conformados com o mundo, que é o problema. Que o texto fala, o texto bíblico diz, não vos conformeis com este mundo. Mas isso a gente está. A gente está inquieto com a igreja, mas está conformado com o mundo. E por isso estamos sem propósito. Sem propósito. Porque a igreja não consegue mais dar propósito para nós, porque a gente vê um monte de coisa errada e aí começa a reclamar, e ao mesmo tempo estamos conformados com o mundo. Porque também a gente não enxerga o errado do mundo, né, cara? Exatamente, cara. A gente só enxerga errado na igreja, às vezes, né? Eu conversei com um jovem essa semana, um amigo meu, e eu falei assim, tava falando pra ele, né, fica firme aí e tal, ele é do Rio de Janeiro, e ele falou assim, Diego, como é que eu não vou ficar firme, cara? Se eu não estiver com Jesus, eu vou pra onde, cara? Pra onde eu vou? Esse sentimento que ele tem de pra onde eu vou, Júnior, a maioria dos jovens hoje não tem. Eles acham que... Acabou, perdeu. Perdeu esse sentimento de pra onde eu vou. Ele acha que ele tem pra onde ele ir. Aí ele vai, vive a vida dele e tal, conformado com esse mundo. Aí lá no fim, ele vai ter a oportunidade de olhar pra trás e falar assim, realmente eu não tinha pra onde ir e achava que tinha pra onde ir. Então o problema é que a gente não tá questionando o sistema inteiro. A gente questiona só uma parte do sistema, que é a igreja. Mas a parte do sistema que é o mundo, a sociedade, a gente não está questionando. A gente está conformado com isso. E tem um detalhe, se você questiona só a igreja não é mais relevante para mim, entendeu? Uhum. Cara, se você questiona a sua igreja, você tem que procurar lá dentro do seu coração se esse seu questionamento não é uma racionalização para fazer a coisa errada. Porque alguns, Diego, ele já decidiu fazer a coisa errada e ele vai olhar para a igreja buscando razão para ele continuar com a coisa errada, entendeu? Entendi. Lutero, ele não buscou razão para sair da igreja. Ele não ficou falando, olha que igreja terrível, eu vou também beber ali com o povo que tá ali. Porque se ele não tivesse propósito, ele só tivesse inquietação e inconformidade, ele seria um rebelde sem causa. Ele ia falar assim, a igreja como é que tá ruim, vai embora. Vou virar guerreiro, vou começar a lutar contra ela, vou virar um Robin Hood. Ou largar, vou virar um burguês aqui, vou vender aqui. Isso. Não quero saber mais da igreja. Eu vou pro novo mundo, eu vou sair daqui e vou pro novo mundo explorar o planeta. Parecido com aquele espírito com a política, sabe? Eu não voto em ninguém. Sei. Mas isso não é protesto. Eu não voto em ninguém. Você só tá deixando que os maus decidam. Exatamente. Entendeu? Aí fala, também não quero. Entendeu? Sim. Você fala assim, não gostei do culto, vou embora, não venho mais. Sem causa nenhuma, só tá inconformado, só tá inquieto. Lutero não era assim, cara. Não. Lutero, ele olhou, ele sentiu que estava errado, e aí ele não falou assim, vou quebrar tudo. Não. Ele falou assim, eu vou avisar pra gente mudar, vamos tentar aqui. Ele não queria sair, Diego. Ele não queria sair. Ele queria ficar ali, adorando a Deus ali, entendeu? Uhum. Aí você é o seguinte, você fala assim, tá bom, eu quero transformar a igreja. Como? Não é sentando na galeria da tua igreja. Não. Aí tem o outro lado da moeda, né? É o cara que sai da igreja e vai montar a dele ou vai começar um ministério independente contra a igreja. Né? Não é. Cara, não é isso. Ô Diego, sabe onde é que estão os jovens hoje? Vou falar só pra lembrar que o movimento de Lutero não foi contra a igreja, cara. Ele não pediu pra sair da igreja. Não. Ele foi arrancado da igreja porque a igreja não aceitou a Bíblia, cara. Botou a tradição no lugar da Bíblia. Foi só isso que aconteceu. E aí ele transforma o mundo, uma pessoa só, transforma o mundo. E a gente é o que a gente é por causa dele, cara. Porque ele começou isso. Exatamente. Eu tenho certeza que se Lutero estivesse hoje aqui, ele não ia ficar sentado na galeria da igreja lá, olhando no celular.
celular era outra coisa, cara. Ele ia sentar na primeira fila e falar assim, ó, eu quero um sermão que eu quero entender esse sermão. Prega pra mim, entendeu? Ele não ia falar assim, não tô entendendo nada mesmo, eu vou lá na galeria. Ele ia falar, eu vou pregar aqui, não é possível. Eu vou pregar. Se ele não gostasse, ele ia falar, não, então eu vou procurar na Bíblia que deve ter alguma coisa lá que é melhor do que isso aí que eu vi. Eu vou pregar. E não estamos falando de música, cabelo, roupa, não é nada disso que estamos falando. Nós estamos falando de luta pra ter Deus no coração. Exatamente. Júnior, ao mesmo tempo que você não tem que se conformar com o mundo, você também não tem que se conformar com a igreja, não, cara. Você precisa... A Ellen White, né? Que a Igreja Adventista, nós da Igreja Adventista respeitamos tanto, como profetiza, ela diz assim, ó, a reforma não terminou com Lutero. Como muitos supõem, continuará até o fim da história deste mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus permitira brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras, e novas verdades se têm desvendado constantemente. Como é que é? Novas verdades têm se desvendado constantemente. Não é que a igreja muda, é que novas verdades se têm desvendado. Ela já estava lá há muito tempo. Sim, e a igreja compreendeu. A igreja passa a compreender. A gente fala assim, mas antes ninguém usava. Antes era assim o culto. Antes era assim, o culto tem que ser assim pra sempre. Não. Só pra lembrar, Júnior, a Igreja Adventista se considera e se declara uma igreja dinâmica. Ou seja, ela não é estática. Por isso nós tínhamos 27 doutrinas há 10 anos atrás e hoje temos 28. E essa 28ª a gente inventou agora. A gente inventou. A gente falou, não, tem uma coisa aqui que a gente tem que botar agora na crença da igreja. Não. Já estava lá na Bíblia há muito tempo. Há muito tempo. Só escrevemos ela também. Só definimos ela ali. Mas já estava na Bíblia. Não tem mudança nenhuma, não é nada de... Nossa, a igreja está mudando, entendeu? Está se modernizando. Olha que terrível. Não pode inovar. Nós somos dinâmicos desde o começo. Se você está dentro da Igreja Adventista e você acha que a gente tem que continuar o que a gente sempre foi, você nunca entendeu a Igreja Adventista. Porque daí aí você é um repetidor de coisas antigas que você aprendeu, entendeu? Sim. Você quer que o sermão seja repetição de coisas. Aí é salvação pela repetição, pela tradição. Você fica querendo que o pregador apenas confirme o que você já sabe. E a gente não cava mais fundo. Lutero falou, precisamos cavar mais fundo. E Lutero tinha o que falta na vida de muita gente hoje, o que é ideologia. Ideologia, Júlio. Mas qual é a ideologia? Qualquer ideologia, cara? A minha ideologia pode ser maconha. Sim, não é qualquer não. Não estamos falando de qualquer não. Estamos falando da ideologia cristã. Estamos falando, a ideologia de Lutero era Jesus Cristo, cara. Era Cristo. Ele pegava a inconformidade dele, juntava com o propósito dele de servir a Cristo e com a inquietação dele e fez a reforma protestante, cara. Eu vou dar um exemplo. Você, quando está na faculdade, você é reconhecido como alguém que tem um rumo, entendeu? Pode ser que discordem de você, mas o povo olha e fala assim, não, ele pensa assim. Ele tá indo pra algum lugar. Ele pensa assim. Ou o povo olha pra você e fala assim, ele vai na igreja. É louquinho, não sai pra beber. Vai na igreja. E você é crente também, cara? Entendeu? Entendi. O povo tem que olhar e falar assim, cara, como é que é isso aí que você crê? Porque quem tem rumo é seguido, Júnior, porque a maioria das pessoas não tem rumo. Quem tem rumo é seguido. Quem sabe pra onde tá indo, as pessoas vão atrás. É assim, cara. Em qualquer lugar. Porque a gente não tem que ser reconhecido como pessoa que vai na igreja. Um dia um amigo meu aí me encontrou, Diego, perguntou assim, ô Júnior, você tá indo na igreja ainda? Aí, Diego, é o seguinte, cara, como assim eu tô indo na igreja? Você tá indo na igreja, Diego? Você vai na igreja ainda, Adventista? Cara, eu não vou na igreja Adventista. Eu sou a igreja Adventista, entendeu? Entendi. É isso, cara. Você tem que ser o cristianismo. A pessoa tem que olhar pra você e falar assim, tô entendendo ali. Tem uma definição ali. Como a gente já falou muitas vezes, né? Muitos na igreja, Diego, não são novas criaturas, mas são mesmas criaturas fazendo coisas diferentes. Nós queremos mostrar para você com essa história que o tempo de Lutero era um tempo bem semelhante ao nosso hoje. É um tempo em que a gente começou a questionar o capitalismo, é um tempo em que a gente começou a questionar o nosso estilo de vida porque está afetando o planeta. Alguns dizem que não está também, mas há um clima no ar. É um clima de questionamento no campo até sexual, né, Júnior? Nós temos um questionamento no campo da família, nós temos um questionamento na religiosidade. E a questão que nós queremos colocar aqui para vocês hoje é que nós estamos num mundo que vai fazer uma transição a qualquer momento.
E nós podemos estar à frente dessa transição se tivermos com as 3 coisas que Lutero tinha. Se nós estivermos inquietos com a posição que estamos, inconformados com o mundo de hoje e com o propósito chamado Jesus Cristo. Se nós tivermos isso em mente, nós vamos continuar reformando a igreja até a volta de Jesus e nós vamos mudar esse mundo em nome de Jesus. Mas precisamos ser jovens com uma ideologia. Ou não seremos nada, ou seremos só parte dessa massa genérica de gente. Muitos inquietos, muitos inconformados, mas a grande maioria sem propósito. Que o seu propósito, jovem, seja o mesmo de Lutero, Jesus Cristo. Made to be courageous.